Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu não queria ter que parar esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Há uma ambiência especial do Senhor nesse lugar. É um tempo especial. Não sei se você sente isso, mas eu sinto claramente. É a segunda semana que estamos ministrando sobre os dons do Espírito Santo. Quando a gente ora, quando a gente apresenta, quando a gente ensina, o ambiente é preparado para que Ele mova em nosso meio. Ore, abra o seu coração. O Senhor tem coisa para fazer nessa noite. A mim, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, amém. Que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Só o Senhor sabe a nossa caminhada até chegar aqui nesse culto, nesse momento, nesse horário. A semana foi intensa, como sempre é, mas de forma especial, essa foi diferente. Mas o Senhor nos trouxe aqui para algo específico. Amém. Você pode sentar dando glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Como eu falei, nós estamos no segundo dia da segunda semana da nossa série de mensagens sobre os dons do Espírito Santo. Quem estava aqui semana passada? Pouca gente. Amém. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Coríntios 12, versículo 1. Pode abrir aí se você quiser, em nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia, seu smartphone, seu papiro, seu pergaminho, o que você tiver aí, irmão. Dê espaço e abra. Se tiver no coração, abra o coração. Estou brincando, vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 1. Amém? Diz assim a minha versão: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Amém? Isso é um princípio de ensino para as nossas vidas. Paulo deixa claro já aqui nesse início que ele deseja que haja luz, que haja compreensão, que haja conhecimento sobre os dons, e em especial lá em Coríntios, sobre o mover e a condução dos dons. Então, o conhecimento não é algo que está para um grupo seleto. Paulo deixa claro que isso é para nós. Amém? Caso nós não nos dediquemos ao estudo, à compreensão, à profundidade, ele nos diz que seremos ignorantes. Na semana passada, nós estávamos aqui, nem estava na verdade, tive um compromisso, mas vocês estavam. E o seminarista Hugo estava aqui com vocês, e ele iniciou essa temática tão rica e, acreditem, tão difícil de a gente subir aqui e poder ministrar a vocês. É algo complexo, porque mexe com a profundidade do ensino, com o temor e tremor de estar aqui em cima. Então é algo muito difícil, assim como compartilhou o seminarista Hugo. Eu não estava aqui, mas eu assisti pelo YouTube. Eu também tive aí os meus momentos com o pastor Pedro, para que ele me orientasse sobre o que falar, o que não falar, porque de fato é temor e tremor diante desse local e do que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, Hugo falou aqui, semana passada, sobre, deu uma introdução sobre a questão dos dons. Falou que os dons, eles são para os dias de hoje. Eu não vou não vou retomar esse assunto, enfim, para não me demorar. E ele falou que os dons são para os dias de hoje, no contraponto a uma linha que entende que não são mais, mas de fato são, por questões bíblicas e por evidências contemporâneas. Nós conseguimos ver os dons agindo no meio da igreja. O Hugo falou também que são 9 dons.
e que lá eles estão em 1 Coríntios 12, nesse texto que nós lemos agora, nesse capítulo, e que é uma divisão sistematizada desses dons em 3 grupos, cada um deles com 3 dons. Primeiro grupo, dons de revelação, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Foi o grupo que o Hugo ministrou semana passada. E é um grupo que eu tenho, um grupo de dons que eu tenho um apreço especial. De fato, eu posso falar e posso confessar que é o grupo Paulo fala que nós temos que buscar os melhores dons. E esse é o grupo de dons que eu tenho buscado já tem algum tempo. E por vários momentos o Senhor já me permitiu viver situações no uso desses dons, tanto em ser ministrado como em ministrar para outras pessoas. Eu lembro de um fato, de um momento que foi marcante na minha vida. Eu estava pensando, há muitos anos atrás, eu era solteiro, estava pensando em ir morar em outro estado, estava pensando em me mudar, e aí aquilo estava tomando conta do meu coração. Eu me deixei levar, comecei a orar por isso, enfim, e uma porta se abriu, eu imaginei que seria a vontade de Deus, e comecei a orar por aquilo. Até que um certo dia eu fui lanchar, marquei com um amigo lá na faculdade, e fez: meu irmão, minha aula vai acabar mais tarde, e quando acabar eu encontro você aí fora. Eu estava lá fora conversando, sozinho na verdade, na cadeira, na lanchonete. Eu me lembro dessa cena perfeitamente. E aí chegou uma mulher, eu estava do lado de um orelhão, faz tempo, né? O povo nem usava orelhão, misericórdia. Me ajude, Marcelo, né? Do lado de um orelhão. E uma pessoa chegou lá para ligar, né, do orelhão, e eu estava lá, sentado na cadeirinha. Isso não me incomodou. E aí ela falou lá, tentou falar, não conseguia, eu estava lá. E ela chegou e disse: perdão, você é crente? Eu disse: sou sim. Ela disse: eu estava em casa agora, vendo TV, e Deus disse: vá até o orelhão. E ela disse: mas Deus, eu não preciso falar com ninguém. Ela disse: não, vá para o orelhão, que lá eu vou lhe falar uma coisa. E ela foi para o orelhão e disse que ficou lá esperando que Deus falasse alguma coisa, e ela olhava e nada acontecia. E ela disse: Deus me mandou olhar para você e pediu para que eu viesse falar com você. Eu disse, já assustado, né? Amém, irmão, pode falar. Ela disse: Deus manda lhe falar que ao homem cabe fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. O seu lugar é aqui, não é fora. Aquilo foi uma pancada no meu coração, duro, forte, só o Senhor para fazer isso. São dons que o Senhor nos conduz a ministrar para que a fé seja renovada, para que traga à luz algumas situações. E recentemente, até aqui na IBK, eu fui convidado para poder ministrar aqui num certo culto. E era um culto, enfim, do ministério, e uma noite especial, uma manhã de consagração especial. A gente estava aqui, e aí estava orando lá, foi aquele momento gostoso. E eu ia pregar, e o Senhor colocou no meu coração: tem uma pessoa aqui dentro que essa semana pensou em tirar a sua própria vida. Eu disse: mas Deus, eu estou no meio de crente, Deus, isso não faz sentido nenhum, Deus. Aqui é todo mundo crente, o povo do ministério, o povo está aqui, né, louvando, olhar para o rosto do povo, ninguém estava com a afeição triste, todo mundo aqui, glória a Deus. Eu digo: não, isso é coisa do meu coração. E aquilo foi me tomando de uma forma, e o Hugo até falou sobre isso, né? Que quando você tiver uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que você saiba chegar, né? Não chegue na carteirada, assim diz o Senhor. Não, chegue na paz, chegue manso, como o Senhor é manso. E eu lembro que foi a minha primeira oração. E eu já desconfiando, disse, eu não falei que era ali, não disse que Deus me falou nada. Eu só comecei a orar e disse: Senhor, o Senhor é o Deus da vida, é o Senhor é o Deus que não chamou ninguém para a morte. Enfim, comecei a ministrar e nada aconteceu, ninguém se manifestou. E no final do culto a irmã veio falar comigo chorando e disse que aquela palavra foi para ela. É assim que o Senhor faz. O Senhor nos usa e é algo poderoso. Como é que isso acontece, Geu? Quando você busca, quando você ora, quando você deseja e quando você permite que Ele entre na sua vida e faça morada. Amém? Glória a Deus. O segundo grupo de dons é o grupo que nós vamos falar hoje, nessa noite: dons de inspiração, ou dons vocais, ou dons de fala, onde nós temos a profecia, a variedade de línguas
e a interpretação de línguas. O terceiro grupo são dons de poder, com dom de fé, dons de cura e operação de maravilhas. Próximo sábado, não perca. Amém? Então a palavra nos ensina, a palavra nos instrui a buscar os dons, a buscar os melhores dons. Mas o primeiro ponto que eu queria falar é que isso não é uma busca geográfica. Você não vai buscar os dons numa igreja X. Você não vai buscar os dons apenas na IBK. Você não vai buscar os dons no movimento profético que vai ter em outro estado. Não, não é isso que Paulo nos ensina, né? Paulo fala aqui, 1 Coríntios 14, 12, visto que desejais. Outra versão diz que estáis ansiosos. Outra versão fala, visto que estáis com tanta vontade de ter os dons. Esse é o tipo de busca que nós temos que ter. É uma busca quando há desejo em nossas vidas. É uma busca quando há desejo de ter, de buscar. É aí que nós buscamos em nós, no mover do Senhor dentro de nós. Amém? Buscamos no Senhor o que Ele pode fazer dentro de nós. Amém? Então o primeiro passo para aqueles que querem, ser ministrados pelos dons do Espírito Santo, é algo simples, mas é algo bíblico. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que desejar. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala em Filipenses 2:11 que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então nós temos que desejar, nós temos que ansiar, nós temos que entender e buscar isso. O Senhor ministra em nossas vidas. Não é o local onde você vai, é como está a sua vida. Não é o tipo de culto que vai haver, mas é como está o seu culto a Deus. Amém? É aí que as coisas vão acontecer. E o segundo passo, após você querer, após você desejar, após você buscar, é você orar. Olha como é simples. Querer e orar. Amém. É simples. E de fato é simples. De fato é simples. Paulo fala em 1 Coríntios 14, 13, por isso, quem fala em língua, que é um dom, ore para que possa interpretar outro dom. Ou seja, se você já tem um dom e você deseja um outro dom que vai trabalhar em conjunto, ore por isso. Ou seja, se você já quer esse, se você tem interesse, é só você orar. Esse é o princípio. Não quer dizer que isso vai ser automático, que vai ser imediato, que vai ser no estalar de dedos, mas esse é o princípio. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar e eu tenho que orar. Amém? Glória a Deus. Jeú, e o que é que há de espetacular nisso? Muito. Muito. Se você olhar para Atos, os grandes momentos de milagres e maravilhas aconteceram em momentos de oração. A vida do Senhor Jesus estava repleta de oração. Antes de Jesus ser batizado, Ele orou. Antes da ceia, Ele orou. No Getsemane, Ele orou. Em momentos de alegria, Ele estava orando. Em momentos de luta, Ele estava orando. Em momentos de extrema angústia, Ele estava orando ainda mais. É interessante que algumas pessoas falam isso, né? Olha, eu já ouvi amigos falarem isso. Olha, eu parei de vir para a igreja e eu parei de orar porque estava muito difícil a minha vida. É uma correria muito grande, eu tive muitos problemas, e aí eu briguei com todo mundo, eu acabei o namoro e não sei o que. Aí eu estava tão atribulado que eu disse, não tenho como ir para a igreja mais não, e não tenho como orar. É exatamente o contrário. É quando as coisas estão difíceis que nós temos que estar aqui. É quando a luta se levanta que nós temos que orar ainda mais. E o exemplo disso é o próprio Jesus, que em um momento de extrema angústia não só ora, como leva os 3 com ele para poder orar. Dormiram, mas era para orar. A ideia era essa. Então o Senhor nos ensina, está difícil. Primeiro, ore. Segundo, leve amigos que fiquem acordados para orar com você. Não ore sozinho. Amém? Glória a Deus. Amém. Então em Atos, muitos dos grandes eventos aconteceram quando eles estavam orando. E eu queria acrescentar aqui alguns ensinamentos básicos nessa introdução. Primeiro ponto, que é extremamente relevante, é que para ter os dons, é preciso desejar, é preciso orar. Logo, se eu não oro, e se eu não busco, eu não recebo.
A Bíblia não fala em nenhum momento que alguém recebeu algo sem querer, sem estar com o coração aberto, um dom. Amém? Então, se eu não oro, se eu não quero, se eu não busco, se eu luto, se não há nenhum desejo em meu coração, pouco provavelmente isso vai acontecer em minha vida. E um ponto importante é que se eu não recebo, se eu não busco, se eu não desejo, se eu não quero, se eu não acredito que esses dons são para os dias de hoje, nada disso interfere na minha salvação, no meu novo nascimento, no meu caráter, no fruto do Espírito e na autenticidade do Evangelho em mim. Amém? A ausência de dons na vida de um cristão não implica necessariamente em nenhum comprometimento desses fatores. Amém? Existem irmãos nossos na fé que não creem que os dons são para os dias de hoje, logo não buscam, logo não desejam, logo não oram, logo não recebem, e são pessoas de Deus, repletas do fruto do Espírito, amáveis, comprometidas, evangelistas, pregadores. Amém? Então os dons não estão para ser um critério de espiritualidade. Que isso fique marcado no meio do seu coração. Segundo ponto é que, com relação ao Espírito Santo, eu não recebo o Espírito Santo. Isso é uma dúvida de algumas pessoas. Eu não recebo o Espírito Santo quando eu sou batizado com o Espírito Santo. Amém? Eu recebo o Espírito Santo quando eu creio no Senhor Jesus para a salvação. Quando eu creio, Ele está na minha vida. Amém? É nesse momento que Ele está em mim. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Efésios 1:13-14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. No momento em que você e eu ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Evangelho nos salvou, que nos salvou vocês, e nós fomos selados com o Espírito Santo. Amém? Recebemos o Espírito Santo quando nós aceitamos o Senhor. E o que há depois é um transbordar, é um mover, é algo diferente. Amém? Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto é que a manifestação dos dons na minha e na sua vida, ela não chancela, ela não atribui àquele crente um tom mais espiritual. Não quer dizer que ele é o mais crente do que os demais. Não quer dizer que ele é especial além dos demais. Não quer dizer que ele é salvo e salvo para sempre, porque existe nele um mover dos dons. Existe base bíblica para isso. Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos profecia, um dom, em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, operação de milagres, um dom. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então é evidentemente que aquele que tem o Espírito Santo nele, aquele que tem um mover do Espírito Santo, deduz-se que de fato aquela pessoa tem comunhão com o Senhor. Mas isso não faz dela alguém super crente, que não precise vigiar ou que não possa cair. Amém? Muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, repletos dos dons do Espírito, caíram, pecaram. Porque não é o dom que vai fazer de mim ou de você alguém espiritualmente especial. Amém? Amém, creia nisso em nome de Jesus, glória a Deus. Eu tenho uma compreensão alegórica, tá? Isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Está lá em Acrescentares, tá? Na minha Bíblia tem isso aí, eu criei isso. E eu criei isso baseado, naquilo que eu gosto, naquilo que eu curto. Um dia eu estava lá, curtindo esse momento, e o Senhor me trouxe aí essa aplicação, tá? Talvez para você não faça tanto sentido, mas para mim faz. Tá? Para mim, os dons do Espírito é como se fosse um parque de diversão. E esse parque de diversão é como se fosse a nossa vida. Eu adoro, meu irmão, eu sou louco por parque de diversão. Meu Deus do céu, como eu gosto. Montanha-russa para mim é algo, sabe? Ficaria dias e dias ali só.
Eu gosto demais, né? Já tive o prazer de ir para alguns parques aí muito bons, então eu gosto demais desse negócio. Para mim, eu entro, quando abro, só saio no pó. Então eu gosto demais disso. Então, para mim, na minha concepção, como eu gosto muito, os dons espirituais são como um parque de diversão. Como assim, Gil? Muitos vão entrar no parque de diversão. Muitos vão ter a convivência ou o acesso aos dons. E todos que ali estão no parque de diversão atestam certamente que vão para o céu, estamos todos juntos. A diferença é que alguns, como eu, são mais atrevidos e pagam o preço, vão para uma fila, não tem medo, procuram saber qual é o melhor horário e desfruta de todos os brinquedos. Essa é a diferença para mim. Estamos todos juntos, mas eu me divirto um bocado. E você também pode. Eu tenho medo. Não tenho medo não, vamos embora. Ano passado a gente foi lá pro Beto Carreiro. E aí fomos eu, minha esposa e a nossa filhinha e uma amiga nossa. E essa amiga nossa é uma bênção, né? Coragem é ela. Mas foi muito bom, porque ela filmou tudo, tirou foto de tudo, né? Então, fica aí com a Isabela que eu vou ali. Vai, fica aí que eu vou. Filme foi uma maravilha. Estávamos todos nós lá, mas eu curti mais do que ela. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso ter coragem, eu preciso querer, preciso ir atrás. Eu não gosto de parque, então fique lá só olhando, tá? Me divertir, amém? Dons de inspiração, profecia, dons de língua e interpretação. Vou começar com o dom de profecia, amém? 1 Coríntios 14, 3 nos fala o seguinte: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Por favor, repita comigo: edificação, encorajamento, consolação. Esse é o princípio e o objetivo do dom de profecia. Por que a gente precisa estudar tanto, falar tanto? Porque existem várias linhas sobre o mesmo dom, certo? Como aqui não é uma aula da EBD, vou falar isso amanhã, EBD, tá? Todos aqui. 7 oração, 8 café, 9 estudo da palavra. Então, eu vou falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós seguimos enquanto IBK, amém? Então, profetizar é falar pelo Espírito, ou permitir que o Espírito fale através de nós de forma compreensível. E o objetivo é esse: edificação, encorajamento e consolação. Então, 1 Coríntios 14, 1 nos diz: sigam um caminho do amor, Paulo falando, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? O Senhor deseja se mover através de nós. O Senhor deseja nos usar para poder falar e anunciar a sua vontade. Amém? O Senhor busca em nós, em mim e em você, espaço para que o seu Santo Espírito possa ser porta-voz da sua vontade, através da minha e da sua vida. Amém? Esse é o melhor dom, é o dom que Paulo nos ensina a buscar com prioridade, principalmente esse. Então, o propósito do dom de profecia é claro, é promover o senhorio do Senhor Jesus, é nos ensinar, é ministrar algo da sua vontade, é nos trazer luz sobre alguma situação, é trazer, como diz Paulo, edificação, encorajamento e consolação. Amém? O dom de profecia serve para que o Senhor apareça, não para o porta-voz apareça. A voz é do Senhor, o mover é do Senhor. Aqueles que estão tomados pelo dom de profecia são apenas em um mero canal. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 24 e 25, Paulo nos diz: mas se entrar algum descrente ou não instruído, olha que frase interessante, se entrar na congregação algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Então o dom de profecia, por vezes,
quando revela a voz do Senhor, a vontade, a manifestação, ele tem um condão de conduzir aquele que ouve ao arrependimento e salvação. Amém? Então o dom de profecia, ele não é específico para aqueles que pregam no púlpito. Também isso, mas não é só isso. Deus deseja usar a mim e a você em qualquer lugar, em qualquer situação. Desde que naquele momento você dê espaço e através da sua vida e da ação do Santo Espírito haja edificação, encorajamento e consolação. Mas não é qualquer palavra, mas não é toda vez que você ministra algo para alguém. É um dom especial que vem direto do Senhor para a sua vida. Amém? É um dom espiritual. Não é um talento por você ter lido a Bíblia e entender aquilo ali naquele momento. É um dom. É algo que o Senhor dá de forma sobrenatural. 1 Tessalonicenses 20, 21 nos fala algo que traz luz também a esse dom. Não tratem com desprezo as profecias. Olha, Paulo já fala aqui que é algo especial. As profecias, o dom de profecia é um dom que tem que ser buscado com prioridade, mas ele vai além. Não despreze a profecia, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Ou seja, para aqueles que defendem que a profecia é apenas e exclusivamente o chegar, abrir a palavra e anunciar, Paulo fala que você tem que pôr à prova. Como é que eu vou pôr à prova a exposição pura da palavra, se é a palavra? Então dá a entender para nós que é algo que vai além do que isso. Amém. E Paulo instrui a pôr à prova por uma questão simples, porque não é só a exposição da palavra, e o dom de profecia, ele é realizado através de uma palavra do Senhor para um homem, para outro homem. E o canal, o homem, pode dar uma falhada, pode entrar a carne nesse momento. Então Paulo fala, negão, avalie, avalie se é de Deus mesmo, avalie, veja a situação, tenha discernimento. Por que isso, Gil? 1 João 4,1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? Então o dom de profecia, ele não tem necessariamente a ver com unicamente expor a palavra. E outra coisa importante, o dom de profecia não tem ligação direta com prever o futuro. Isso é algo que nós colocamos na cabeça. Vai ter uma profecia. Amanhã vai ter isso, né? Amanhã Renato Gaúcho vai assumir o Flamengo. Não, meu irmão, né? Já está lá, já sei que é isso, né? Então, não necessariamente vai ser algo sobre o futuro. Às vezes é algo simples. É chegar para um irmão, o Senhor colocar no seu coração algo e a palavra vai fluir, trazendo edificação, consolo. É simples. Sabe aquele meme lá do... Muitas vezes é isso. Senhor, eu cheguei lá, falei, o Senhor botou no meu coração a palavra, eu falei para ele. E a profecia? É isso. Mas não teve mover, não teve estrondo, não teve nada. É isso aí. Você foi usado com o dom de profecia e nem sabe. Glória a Deus. Outro ponto de extrema importância é que você precisa entender que o dom de profecia, ele não tem que dar direção à sua vida, tá? Muito cuidado com o famoso assim que diz o Senhor. É para namorar, é para casar, é para isso, com muito cuidado. A profecia não está aqui como dom para poder dar destino à sua vida, mas para trazer conforto, consolo, orientação. Não é para dar destino, no máximo é para testificar algo em seu coração, tá? Não, você vai ser missionário na África. Na África, eu viu isso? Algo que traz testificação no seu coração. Então cuidado, eu conheço. Não é ouvir dizer, eu conheço casos. Vou falar isso, você não tem misericórdia. Mas eu conheço, meu convívio, tá? De pessoas que pagavam para que profetas dessem profetada sobre namoro, de pessoas que eles queriam namorar. Eu conheço. Irmão, eu quero namorar com aquela ali, ó. Toma aqui 50, aí tu fala no culto, assim te digo, tu vai casar com ele, E o povo acredita.
Por quê? Porque desconhece a palavra. Profecia não é para isso. Não é para namorar, não é para casar, não é para isso. Amém, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou com uma dúvida. Eu queria saber se é ou não é. Procure o pastor Thales, procure o pastor Lucas. Converse com os pastores, tá? Converse com eles. Porque é confiança total. Vai dizer, eis que te digo. É interessante que o povo fala assim, meu servo. Como se fosse Deus encarnado, né? Não, meu irmão, Deus está falando com você. É Ele que está falando. Você não é servo não, né? É Ele. Está falando, olha, Deus está falando assim, amém. É meu servo? E é próprio Deus ali, é? Misericórdia. Tá, me ajuda aí, dá oração, viu? Senhor amado. Então, nem sempre a profecia vai ser algo místico, algo sobrenatural. Não, nem sempre. Sabe, o não normal é isso. É alguém chegar lá no gabinete com os pastores, sentar, e o pastor ministrar algo. E aquilo é uma profecia. Calma, tranquilo, serena, abra o coração. E quantos de nós perdemos a bênção porque não estamos ligados naquilo que o Senhor tem feito? Amém? Glória a Deus. Queria ter mais tempo para contar mais história, mas não posso não. E último ponto, importantíssimo, fundamental, tremendo, poderoso, é o bizu talvez maior. A profecia jamais, em hipótese alguma, vai contrariar princípios bíblicos. Jamais, jamais, jamais. Eu conheço mais um caso, conheço muito caso, meu irmão, só o Senhor. Eu conheço um caso, que me disse foi o próprio pastor, que uma irmã chegou para ele na igreja, não foi aqui, tá, pelo amor de Deus. A irmã chegou para ele na igreja e disse, pastor, o Senhor me deu uma profecia que eu vou casar com o Senhor. Eu conheço. Aí o pastor disse, conversa com minha esposa, se resolva ali. Chega num consenso ali, porque eu estou casado. Se o Senhor falou, então eu conheço, entendeu? Irmão, como é que Deus vai falar isso? Que misericórdia, e daí vai, entendeu? Outras coisas. O Senhor mandou fazer isso, né? Teve um caso que passou no Fantástico, misericórdia. Eu vou falar. Ah, eu vou falar. É no Fantástico isso, que o pastor falou, que Deus falou com ele que ele deveria adulterar. Ele leu a Bíblia, o Senhor me disse que era para adulterar, porque não sei o que, meu irmão, né? Misericórdia, só o sangue. Mas enfim, essa aplicação sobre o dom de profecia é algo simples, tá? Eu aprendi isso estudando que muitas vezes o resultado ele pode ser algo extraordinário, né? Ou algo exponencial, como fala o pastor Jeremias, pode ser algo tremendo, mas o caminho para isso é simples, é tranquilo, é falar, dar vazão que Deus coloca no coração, né? E permitir esse canal de bênção, amém? Amém? Glória a Deus. Segundo dom e penúltimo, estou correndo aqui bastante, é o dom de variedade de línguas. Aleluia. 1 Coríntios 12:10. A outro deu a variedade de línguas. Isso é um assunto muito complexo, né? Isso gera aqui horas de ministração. E eu vou pregar horas, vou não, pastor, estou brincando. Primeiro ponto sobre o dom de variedade de línguas. Lembra que eu falei sobre a salvação? Aquele que tem o dom não quer dizer que ele é salvo para sempre, assim como aquele que não tem o dom, não quer dizer também que o cara é pecador, certo? Então, o dom de línguas ou de variedade de línguas, ele não é o dom mais importante, não é. E Paulo fala que é o de profecia, tá? Então, ele não é o dom mais importante, ele não é o único dom a ser buscado, não é. E outra, ele não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo, amém? Ele não é. Não é. Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo, mas eu conheço pessoas, sabe, com dom. Sabe, eu tenho um colega que ele tem um dom de discernimento. Meu Deus do céu, que coisa linda. O cara é sensacionista, não crê, perdão. Ele não crê nesse mover sobrenatural do batismo, né, nessa coisa do falar e tudo mais, ele não crê. Mas ele tem isso com ele, esse discernimento, tá? Não crê. Tá? Mas ele é tomado, cheio do Espírito Santo. Então não atrele uma coisa a outra, tá? Não, eu só sou cheio se eu falar línguas. Não, você pode ser cheio sem necessariamente falar línguas. Isso gerou sobre muitas pessoas um peso, uma marca, um fardo, tá? De pessoas que não podiam sequer trabalhar na igreja porque não falavam em línguas. Então não estava olhando mais para a vida da pessoa, né? Para a comunhão dela com o Senhor, para a vida no altar, não. O atributo era, tu fala em línguas? Não. Então vem para cá, vem o próximo, certo? Então o Senhor dá a quem quer, como quer, da forma que Ele quer, amém? Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto importantíssimo,
é que o dom de variedade de línguas não significa que você vai ser poliglota. Parece piada, mas é o que muitos creem. Que esse dom de variedade é porque Paulo era um erudito, falava grego, hebraico, né? Falava tudo, meu irmão, né? Até que não falava, ele falava. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que não é isso que ela quer dizer. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ora, lendo isso aqui, eu vou entender que se fosse um idioma compreensível, primeiro, não seria mistério, não seria para Deus, eu não teria que orar para interpretar. Se eu falo inglês, eu vou orar para eu interpretar o meu próprio inglês, né? Faz muito sentido isso. Então, se Paulo fala que nós temos que orar para interpretar e não estudar para interpretar, né, nos leva a crer que de fato é algo sobrenatural. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então acontece a língua dos homens e acontece a língua dos anjos. E nessa multiforme ação dos dons, eu queria falar com vocês aqui rapidamente sobre 3 formas dos dons se movimentarem, o dom de línguas. O primeiro deles, Paulo fala que é para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, pois fala em mistérios. E 14,4 nos fala que quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, quando eu oro em línguas, eu falo com Deus. Eu não consigo entender. Isso serve para a minha edificação, tá? Eu estou orando em línguas para o Senhor em mistério. Eu que estou falando, tá? Ninguém entende e é para a minha edificação. Mas Paulo fala lá em 14,5 que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. A não ser que aquele que fale em línguas interprete, para que a igreja seja edificada. Então Paulo fala uma outra situação. Se eu falo sozinho, eu falo para Deus e eu sou edificado. Se eu falo e há um intérprete, eu falo para a igreja. Então não sou eu falando para Deus, é Deus falando para a igreja. Muda a ordem dos fatores, para que a igreja seja edificada. Todo mundo entende, é como profecia. Uma coisa sou eu sozinho, outra coisa é com o intérprete. E existe um terceiro momento que a teologia chama de xenolália, que é aquele que houve lá em Atos, que os apóstolos pregaram e os povos que ali estavam entenderam cada um em sua língua. É uma terceira manifestação que também existe e nos dias de hoje existem. Eu já conheci, não conheço a pessoa, mas ouvi o caso, né, do irmão que foi usado nesse sentido, né, que ele falou, né, ele achava que era mistério, mas não era na língua daquela pessoa que estava ouvindo e houve ali um milagre. Então é uma multiforme ação do dom, amém? Eu posso falar sozinho com Deus, eu posso ministrar a igreja com o intérprete e eu posso falar em alguma situação específica quando é para pregação da palavra e o Senhor vai trazer compreensão aos ouvidos, cada um em sua própria língua, amém? E para concluir, o dom de interpretação de línguas, né? Esse é o único dom, né, que é simples de falar sobre ele, de ministrar, porque é o único dom que está ligado a outro. Ele só acontece, obviamente, só há interpretação se houver línguas, né? Então, é um dom que está ligado a outro, né? Então, e é interessante porque esse dom de interpretação, diz a Bíblia que ele pode estar com aquele que fala em línguas. Então eu posso falar em línguas e eu mesmo interpretar. E Paulo fala, busque isso. Se você já fala, ore para que possa interpretar. E ele pode vir com a segunda pessoa. Eu posso falar daqui e outra pessoa interpretar. Isso é algo tremendo, tá? Lembrando que a interpretação de dons de língua não é uma interpretação literal. Ele falou detox, dex. Então isso quer dizer, não é assim, tá? É algo espiritual, é algo sobrenatural, tá? Não é algo, se eu ouvir, né? Então, toda vez que falar isso, é isso, não. É mistério. Paulo fala que é mistério, que fala em mistério. Então não dá para compreender. E nem sempre acontece. Perdão, pastor. O ministério do louvor pode subir em nome de Jesus.
Meu Deus do céu. E Paulo fala sobre isso, né? Que quando há o dom, quando o dom é manifestado, né? Algo que era pequeno, algo que era só pessoal, passa a ter uma abrangência para toda a igreja. Veja como interpretar é algo poderoso. Algo que você ora sozinho no seu coração, de repente, com um dom a mais, passa a alcançar toda a igreja. Isso é poderoso, tá? Então, ou seja, é uma questão que Paulo ensina. Por que nós aqui, via de regra, não é? Quando estamos aqui em cima e quando o Senhor nos toma em línguas, nós não falamos no microfone. Claro que pode acontecer em um momento ou outro, mas via de regra nós tiramos. Porque Paulo nos ensina, se não há interpretação, é para a sua edificação. Então não faz sentido eu falar aqui se você não vai entender. Mas se houver um intérprete, sim, tá? Então Paulo nos ensina sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Tempo voa, tempo voa. Em breve aí teremos um seminário de dons do Espírito. Amém, Hugo? Glória a Deus. Quando? Não sei, acabei de, como diz lá o profeta, jogar para o alto. Quem quiser que pegue aí. Povo, os dons do Espírito Santo, eles são para os nossos dias. E se eles são para os nossos dias, e se eles estão ativos, e se eles estão disponíveis, por que não orar por eles? Por que não desejá-los? Gê, você fala línguas? Falo. E como é que eu faço para poder falar? Desejar e orar. Eu tenho que repetir palavras? Não. Tem que um pastor botar a mão na minha cabeça e orar? Se tiver, amém. Se não, também não. Deseje, busque, ore. Só esse não, todos quantos. Eu quero os 9, ore pelos 9. Pede 9, recebe 5, né? Pede 2, recebe 1. Peça, joga pro alto, meu irmão. Peça 9, né? Peça 8, receba 4. Então ore, deseje. Geu, qual dom eu vou escolher? Paulo fala, busca os melhores. O que você achar que é melhor para a sua vida. Eu tenho os meus prediletos. Ore por isso. E eu quero nessa noite orar por isso também, tá? Quero orar por essa ativação de dons. Quem vai ativar? Eu? Não. O Senhor Jesus, Espírito Santo, tá? Ele está aqui em nosso meio. Nós vamos louvar e você pode nesse momento orar por isso. Mas eu não estou vendo aqui o céu tremer, o mar se abrir, meu irmão. O processo é simples. O final é tremendo e poderoso. Amém? Ore. Mas não estou sentindo. Ore, abra sua boca. Declare, Senhor, eu quero. Vem sobre a minha vida, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Derrama os teus dons em minha vida. Desperta em minha vida. Dê nome aos dons que você quer. Certo? Abra sua boca. Adore. Não tenha vontade de falar. Fale. Você sabe que Paulo fala que ele, eu sou o que mais fala em línguas do que vocês. Ele fala isso lá para o pessoal de Coríntios. Por que ele fala mais? Porque o tagarela não. Porque ele praticava mais. Como é que um dom ele é desenvolvido? Sendo usado como músculo do corpo. Pratique. Eu falo em línguas, quando? Aqui no culto, algumas vezes, domingo à noite, quando o pastor Thales canta, não aferrolha, aí é tremendo, eu falo em línguas. Fale todo dia, toda hora, no quarto, em casa, dirigindo, no ônibus, o olho aberto, vai dirigindo. Mas ore em línguas, ore, dê espaço. Quem foi que ele disse que tem que ser só no culto, em um tempo especial? É um dom para a sua edificação. Ore em casa, no quarto, em qualquer momento, pratique, fale, abra a boca. Os dons espirituais, em especial em línguas, é um meio pelo qual o Senhor nos insere na área espiritual e profética. É aí que tudo se abre. É quando você começa a orar, começa a buscar, começa a se abrir. Dê espaço. Quer orar hoje? Ore. Dê espaço em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos louvar? Prepare seu coração aí.